Minha irmã mais velha, Juliana, tem o talento de fazer qualquer ocasião ser sobre ela, especialmente quando é ela quem está comemorando. Esta noite não foi exceção. Estávamos sentados no Omarégrafo, o restaurante de frutos do mar mais aclamado da cidade, para um jantar em comemoração às suas filhas gêmeas, Clara e Maia, que tinham acabado de ser admitidas nas faculdades dos seus sonhos. Pessoal, vocês precisam experimentar a lagosta a termidor, anunciou Juliana com um gesto amplo, seu sorriso irradiando orgulho por suas duas meninas perfeitas. Meu filho, Léo, que tem 15 anos e geralmente é uma alma quieta, ergueu os olhos do cardápio. Será que eu poderia pedir a lagosta também? Ele perguntou, com a voz suave. O sorriso de Juliana se contraiu nos cantos, uma mudança sutil que só eu poderia reconhecer. Ah, Léo, querido, isso é um pouco salgado, ela arrulhou, seu tom pingando uma doçura açucarada. E esta noite é toda sobre as meninas, não sabe? Alguns momentos depois, nossa garçonete, uma jovem chamada Sara, aproximou-se para anotar nossos pedidos. Quando ela chegou ao meu filho, Juliana o interrompeu antes que ele pudesse sequer abrir a boca. Apenas água da casa para ele. Ela instruiu Sara sem nem mesmo olhar para Léo. A gente não alimenta os figurantes. Figurantes. A palavra simplesmente pairou no ar opulento do restaurante, pesada, afiada e inacreditavelmente cruel. Observei o olhar do meu filho cair para a toalha de mesa branca e imaculada. Ele piscava rapidamente, um sinal revelador de que estava lutando para conter as lágrimas. Virei a cabeça lentamente e olhei diretamente para minha irmã. Deixei o silêncio se estender entre nós, um fio tenso de história não dita. Então, dei a ela um pequeno, quase imperceptível, aceno de cabeça. Minha voz, quando finalmente falei, estava fria e cristalina. Anotado. Juliana sorriu, um sorrisinho triunfante, claramente acreditando que tinha acabado de me colocar de volta no meu lugar. Ela estava redondamente enganada. Eu não tinha terminado. Eu não estava nem perto. Antes de prosseguirmos, eu adoraria se você pudesse clicar no botão de curtir, se inscrever no canal e talvez deixar um comentário me dizendo de onde você está assistindo. É sempre incrível ver até onde essas histórias viajam. Aquela única palavra, figurantes, doeu, mas não me chocou. Na constelação da minha família, eu sempre fui a figurante, a estrela opaca orbitando o sol brilhante da minha irmã. Juliana é 2 anos mais velha que eu, e enquanto crescíamos, ela era tudo o que eu não era. Ela era a aluna nota 10. Eu era a aluna do 7 e do 6. Ela tocava concertos de piano em recitais para aplausos estrondosos. Eu me enfurnava no meu quarto desenhando em cadernos que minha mãe descartava como um hobby inútil. Rebeca, por que você não pode ser mais como a sua irmã? Minha mãe, Eleonora, suspirava à mesa de jantar. A Juliana tem um futuro. O que você vai fazer da sua vida? Rabiscar? A Ju era impecável. Ela era linda, inteligente e seguiu o roteiro de vida que nossa mãe havia escrito para ela à risca. Ela frequentou uma universidade de prestígio, conheceu um homem herdeiro de uma família rica e teve um casamento de conto de fadas, onde eu fiquei ao lado dela como madrinha de honra, espremida em um vestido pêssego horroroso que ela escolheu. Eu parecia um fantasma desbotado ao lado de seu brilho radiante. Minha jornada foi diferente. Eu era sem rumo, a ovelha negra. A ideia de uma faculdade de 4 anos me entediava até as lágrimas. O que eu amava era comida. Eu amava a química precisa da confeitaria. Encontrei um emprego em uma pequena padaria de bairro e pela primeira vez senti que pertencia a algum lugar. O cheiro de pão fresco ao amanhecer, a sensação da massa ganhando vida sob minhas mãos, era mágico. Minha mãe, é claro, ficou horrorizada. Você é confeiteira? Ela dizia a palavra com gosto de cinzas em sua boca. Rebeca, isso é um trabalho para pessoas sem outras opções. Você nasceu para ser alguém.
Então, aos 24 anos, descobri que estava grávida. Não foi planejado. O pai, um homem que eu ingenuamente pensei que amava, desapareceu no momento em que lhe contei. Não estava pronto para a realidade da paternidade. De repente, eu estava sozinha. Quando dei a notícia à minha família, a expressão no rosto da minha mãe não era de raiva ou mesmo de tristeza. Era puro e absoluto constrangimento. O que eu vou dizer às pessoas? Ela sussurrou. Esse foi o seu primeiro pensamento. Juliana foi ainda pior. Seus olhos estavam cheios de uma pena condescendente. Bem, Becca, ela disse, suspirando dramaticamente. Acho que você realmente fez uma bagunça desta vez. Não se preocupe, tenho certeza de que posso desenterrar algumas das minhas roupas de maternidade antigas para você. Mas eu não era uma bagunça. Eu estava apavorada, sim, mas no fundo também estava emocionada. No momento em que Léo nasceu, olhei para seu rostinho e soube que minha vida não era mais sem rumo. Ele era o meu propósito. Ele era o meu mundo inteiro. Minha família, no entanto, começou a me tratar como seu caso de caridade pessoal. Todo Natal, Juliana me escrevia um cheque, anunciando em voz alta: "Isto é para o Léo. Eu sei o quanto você deve estar passando aperto." Ela me passava sacolas de roupas usadas dos filhos de suas amigas, roupas que muitas vezes estavam gastas e manchadas. Minha mãe visitava meu pequeno apartamento e estalava a língua para os meus móveis de segunda mão. "Este sofá é tão surrado, Rebeca. É simplesmente trágico." Eles me encaixotaram em uma narrativa da mãe solteira, pobre e batalhadora, a filha fracassada que trabalhava em cozinhas. Era mais fácil para eles assim. O que eles nunca se deram ao trabalho de descobrir foi que eu não estava apenas ralando em cozinhas. Eu estava as estudando. Eu era uma esponja. Economizei cada centavo que pude, trabalhando em turnos duplos até meu corpo doer. Aprendi gerenciamento de estoque, cálculo de custos de cardápio e treinamento de pessoal. Aprendi a administrar um negócio do zero. Quando Léo completou 7 anos, eu finalmente havia economizado o suficiente. Comprei um food truck velho, batido e enferrujado. Eu mesma o lixei e pintei de um azul brilhante, batizando-o de Delícias da Becca. Meus dias começavam às 4 da manhã. Eu arrumava o Léo para a escola, o deixava lá e depois dirigia meu truck para uma esquina movimentada do centro. Eu cozinhava o dia todo, buscava o Léo e fazíamos o dever de casa dele juntos em um caixote de leite na parte de trás do truck, enquanto eu contava os ganhos do dia. Em algumas noites, eu só tinha feito R$ 200. A exaustão era profunda, mas eu nunca, jamais, desisti. Lentamente, um truck se transformou em 2. Os food trucks evoluíram para um pequeno e movimentado café. O café recebeu uma crítica elogiosa no jornal local e, de repente, as pessoas faziam fila na rua. Abri uma segunda unidade. Então, 18 meses atrás, eu vi o anúncio. O Marégrafo estava à venda. Era o marco culinário da cidade, uma instituição lendária, e estava falindo, arruinado por proprietários que haviam perdido a paixão. Eu sabia que podia salvá-lo. Assumi o maior risco da minha vida. Vendi meus 2 cafés, liquidei meus ativos e investi cada centavo que tinha na compra do Almarégrafo. Eu tirei o brilhante chefe Juliano Costa de um restaurante com estrela Michelin em Paris. Reformulamos completamente o cardápio. Retreinei toda a equipe. Trabalhei 20 horas por dia, com Léo muitas vezes dormindo em um pequeno catre no meu escritório dos fundos. Nos primeiros 6 meses, tive certeza de que estava caminhando para uma falência, mas eu não estava. Hoje à noite, o Marégrafo é o restaurante mais lucrativo e celebrado da cidade. Eu também sou dona de outros 2 bistrôs de sucesso. Eu não sou a pobre Becca, eu sou uma empresária, eu sou um sucesso, mas minha família nunca viu isso. Eles nunca viram a garra, as noites em claro, a pura força de vontade. Eles nunca nem perguntaram. Por que perguntariam?
Na história que eles escreveram para mim, eu era o fracasso permanente. Era um papel confortável para eu desempenhar. Fazia Juliana se sentir mais realizada e minha mãe se sentir justificada em sua decepção de uma vida inteira. Então, quando Juliana ligou para organizar este jantar, deixei que ela acreditasse em sua própria ficção. Becca, ela disse, sua voz tingida de magnanimidade. Estou levando a família ao omarégrafo para comemorar as meninas. É terrivelmente caro, mas você e o Léo deveriam vir. Meu presente, claro. Vai ser bom para você ver como os ricaços vivem. Meu presente. Eu simplesmente concordei em ir. Deixei que ela fizesse a reserva em seu nome. Deixei que ela entrasse no meu restaurante como se fosse a dona do lugar. E agora, sentada a esta mesa, ouvindo-a dispensar meu filho como um figurante, senti aquele velho e familiar arrepio percorrer meus ossos. Por um momento, eu tinha 15 anos de novo, a garota invisível, aquela que não contava. Mas eu não tinha 15 anos, e eu era tudo, menos invisível. O jantar foi uma performance excruciante da disfunção da minha família. Minha irmã Juliana e minha mãe Eleonora comandavam o centro da mesa, suas risadas e vozes altas, estabelecendo-se como as protagonistas da noite. Minhas sobrinhas, Clara e Maia, eram as atrizes coadjuvantes, pequenos ecos perfeitos de sua mãe, rolando seus celulares e falando sobre seus planos para a faculdade. Os dormitórios da Faculdade de Honra são simplesmente divinos, disse Clara. São como suítes privadas em miniatura. Ah, isso é simplesmente maravilhoso, querida. Minha mãe se derreteu, seus olhos brilhando com um tipo de adoração que eu nunca vi dirigida a mim, nenhuma vez, nem mesmo no dia em que trouxe meu próprio filho para a casa do hospital. Léo e eu fomos relegados ao papel de plateia silenciosa, posicionados na extremidade mais distante da mesa. Ninguém se dirigia a nós. Meu filho é um bom garoto, gentil, sensível e observador. Ele fez um esforço genuíno para se conectar. Isso é muito legal, Clara, disse Léo, erguendo os olhos do seu copo de água da casa. O que você está planejando cursar? Juliana falou por cima dele como se ele não tivesse emitido um som. Ah, mamãe, você devia ter visto a carta de aceitação. O reitor da universidade assinou pessoalmente. Ele escreveu que a redação da Maia sobre liderança foi uma das melhores que ele já leu. O rosto de Léo se contraiu. Ele olhou para a mesa, tomando um longo gole de sua água. Eu o observei encolher-se fisicamente, tentando se tornar menor para evitar ser ferido. Uma raiva quente e lenta começou a arder em meu peito. Era uma raiva que eu carreguei por toda a minha vida. Sara, a garçonete, retornou. Já podemos pensar em algumas entradas? Ela perguntou com um sorriso. Sim, declarou Juliana, assumindo o comando. Queremos 3 porções das ostras Rockefeller, a tábua de frios nobres e... Vamos pegar a lula adoré também, bem crocante. Sara anotou tudo diligentemente. Maravilha. E para a senhora? Ela perguntou virando-se para mim. Estou bem por enquanto, obrigada, eu disse. E para o jovem? Ela perguntou, sorrindo gentilmente para Léo. Antes que Léo pudesse responder, Juliana acenou com uma mão displicente. Ah, ele está bem. Ele pode esperar pelo prato principal. Sara pareceu momentaneamente confusa. Nenhuma entrada para ele, senhora? Foi o que eu disse, retrucou Juliana, sua voz firme. A discussão estava encerrada. Sara olhou para mim e eu dei a ela um pequeno, quase imperceptível, aceno de cabeça. Esta não era a batalha dela. Eu resolveria isso. As entradas chegaram, um verdadeiro banquete. Pratos reluzentes de ostras, uma tábua maciça carregada de carnes e queijos artesanais, uma tigela fumegante de lulas perfeitamente fritas. A comida foi toda colocada no centro da mesa, diretamente na frente de Juliana e minha mãe. Elas se serviram, passando pratos entre si. Mãe, este queijo de cabra é de morrer, disse Maia. Provem as ostras, meninas. São uma verdadeira iguaria, insistiu minha mãe.
Nem um único prato foi oferecido ao meu filho. Ele apenas ficou sentado ali, com as mãos no colo, observando-as comer. Eu as observei também. Meu corpo estava perfeitamente imóvel. Eu apenas observei. Léo notou uma pequena cesta de pão fresco perto de sua extremidade da mesa. Ele lentamente estendeu a mão para pegar um pedaço. Juliana viu o movimento. Ela soltou uma risada leve e tilintante que soou como vidro quebrando. Ah, querido, não, disse ela, puxando a cesta de pão para longe dele e deslizando-a para mais perto de suas filhas. Você deveria guardar o apetite. Não queremos que você fique cheio demais para o jantar, se é que você vai jantar. Eu encarei Juliana. Ele não comeu nenhuma entrada, Ju. Ela apenas deu de ombros, colocando uma ostra na boca. Ele pode comer quando chegar em casa, disse ela, como se Léo nem estivesse ali, como se ele fosse um fantasma. Isto é uma celebração, é para os vencedores. Foi isso, aquele foi o momento. Senti algo em meu peito dar um pequeno clique frio e metálico. Foi o som de uma fechadura girando pela última vez. Olhei para o rosto feliz e alheio da minha irmã, saboreando seu poder mesquinho, desfrutando do ato de fazer meu filho se sentir pequeno. Ela fez isso comigo a vida inteira. Ela era a vencedora, eu era a perdedora. Ela era a estrela, eu era a figurante. Mas este não era o palco dela. Este não era o mundo dela. Este era o meu. Recostei-me na cadeira, tomei um gole da minha própria água com gás, o que ela nem havia notado, e esperei. Deixei que elas comessem. Deixei que rissem. Deixei que saboreassem seu momento. Era o último que teriam. Eu só precisava esperar pelo prato principal. Os pratos principais foram entregues com precisão coreografada. Sara e outro garçom se aproximaram de nossa mesa, um balé silencioso e gracioso. Eles colocaram a comida na mesa. 4 magníficas lagostas à thermidor, reluzindo sob a luz suave e ambiente do restaurante. A crosta rica e dourada, o vermelho vibrante das cascas, o aroma delicado de xerez e creme. Uma foi posta diante de Juliana, uma diante de minha mãe, uma diante de Clara, uma diante de Maia. Então, Sara colocou uma pequena e simples salada da casa na minha frente. Eu a havia pedido especificamente. Meu apetite havia desaparecido. Ela olhou para Léo. O lugar dele na mesa ainda estava vazio, exceto pelo copo de água da casa. Ele estava olhando para as lagostas e eu podia ver a fome crua em seus olhos. Ele era um garoto de 15 anos em constante crescimento e estava sendo sistematicamente privado de comida em público por sua própria família. Minha mãe, minha irmã e minhas sobrinhas estavam alheias, estavam absorvidas demais em sua própria performance. Oh, é simplesmente requintado, arrulhou minha mãe. Maia, Maia, tire uma foto minha com a lagosta, exigiu Clara, posando com o garfo no ar. Elas quebravam as cascas, mergulhavam a carne suculenta na manteiga clarificada, gemiam de prazer. Eu te disse, mamãe, disse Juliana com a boca cheia. A melhor da cidade, sem dúvida. Eu apenas as observei. Observei-as devorar seus pratos de R$ 500. Observei meu filho observá-las, com o maxilar cerrado, lutando tanto para não mostrar sua dor. Senti uma raiva tão fria e silenciosa que era quase serena. E então eu o vi. Através da grande divisória de vidro do salão principal, avistei o chefe Juliano Costa saindo da cozinha. Ele era alto e imponente em seu dolman branco impecável, sua expressão séria. Ele era meu chefe de cozinha, minha primeira e mais importante contratação. O melhor artista culinário do estado, que eu havia atraído de um famoso restaurante em Paris. Ele estava começando suas rondas noturnas, movendo-se de mesa em mesa para verificar seus clientes. Este era o meu sinal. Juliana estava no meio de uma longa e divagante história sobre uma das redações premiadas de sua filha. Minha mãe estava pendurada em cada palavra dela, acenando e sorrindo. Eu não disse, com licença,
Não esperei por uma pausa na conversa. Eu simplesmente levantei minha mão. Foi um gesto pequeno, calmo, mas firme. Chefe, chamei. Minha voz não era alta, mas era clara, e atravessou a sala, cortando o pamólogo de Juliana. A mesa ficou em silêncio. Garfos pararam no ar. Juliana me fuzilou com o olhar, o rosto corado de irritação. Rebeca, o que você está fazendo? Não incomode os funcionários, é tão brega. Sinceramente, Rebeca, acrescentou minha mãe, sua voz um sussurro áspero. O que você poderia precisar? Não faça uma cena. Elas presumiram que eu estava prestes a reclamar. Acharam que eu ia envergonhá-las. O chefe Juliano olhou e viu minha mão levantada. Ele começou a caminhar em direção à nossa mesa, sua expressão profissional, mas ligeiramente intrigada. Ele não me reconheceu de início. Eu estava vestida de forma casual. Apenas mais uma cliente. Ele chegou à nossa mesa. Senhora? Ele disse educadamente. Está tudo a seu contento esta noite? Eu lhe dei um pequeno e caloroso sorriso. Era um sorriso que ele conhecia bem, de longas reuniões e balanços noturnos na cozinha. Seus olhos se arregalaram em reconhecimento. Senhora Almeida, ele disse, sua voz baixando de surpresa. Sinto muito, não a vi sentada aqui. Está tudo... Levantei uma mão para detê-lo gentilmente. Está tudo perfeitamente bem, Juliano. Estou apenas tendo um jantar tranquilo em família. Voltei meu olhar para minha família. Eles estavam boquiabertos, seus rostos máscaras em branco de confusão. Senhora Almeida? Sussurrou Juliana. Eu sorri docemente. Chefe Juliano, eu disse, minha voz ressoando com uma autoridade recém-descoberta. Gostaria de lhe apresentar minha família. Gesticulei para minha mãe. Esta é minha mãe, Eleonora, minha irmã, Juliana. Em seguida, indiquei minhas sobrinhas. E minhas sobrinhas, Clara e Maia. Juliano acenou para cada uma delas educadamente. Fiz uma pausa, deixando o momento pairar. Depois coloquei uma mão protetora no ombro do meu filho. Sua estrutura parecia tão pequena sob meu toque. E este, eu disse, minha voz soando com orgulho, é meu filho, Léo. Olhei de volta para Juliano, garantindo que minha voz fosse alta o suficiente para as mesas vizinhas ouvirem. Juliano, eu estava justamente dizendo à minha família que trabalho incrível você e a equipe fizeram com o Marégrafo. Olhei ao redor do salão deslumbrante e lotado. É o meu restaurante favorito em toda a cidade. Voltei-me para minha família. Seus rostos estavam pálidos. E é por isso, eu disse, minha voz perfeitamente nivelada e devastadoramente clara, que eu o comprei. O silêncio que se abateu sobre a mesa foi absoluto. Era um silêncio pesado, de ar morto, quebrado apenas pelo tilintar distante e abafado de talheres de outros clientes que agora fingiam não estar ouvindo. O garfo de Juliana, carregado com um pedaço de lagosta amanteigada, congelou a centímetros de sua boca. A taça de vinho da minha mãe estava suspensa a meio caminho de seus lábios. A boca de Juliana se abriu e fechou como a de um peixe. O quê? Ela finalmente conseguiu engasgar. O rosto do chefe Juliano permaneceu uma máscara perfeita de compostura profissional. Mas eu podia ver em seus olhos que ele estava me observando, esperando por sua deixa. Sim, Ju, eu disse calmamente. Eu comprei o Marégrafo. 18 meses atrás. Eu sou a dona deste prédio. Eu sou a dona da cozinha. Eu sou a dona das próprias cadeiras em que vocês estão sentadas. Eu sorri. Um sorriso lento e deliberado. Bem-vindas ao meu restaurante. Não foi apenas nossa mesa que ficou em silêncio. Os sussurros começaram a se espalhar. As mesas próximas haviam se calado. Eles tinham ouvido o nome Senhora Almeida. Eles tinham visto o chefe de cozinha do melhor restaurante da cidade se colocar em posição de sentido. Agora todos estavam assistindo ao drama se desenrolar. Vi Sara, nossa garçonete, parada perto de uma estação de serviço, segurando uma bandeja de prata.
Seu rosto estava branco como um fantasma, seus olhos arregalados de horror, enquanto ela repassava a noite inteira em sua mente. A água da casa. O comentário dos figurantes. Ela olhou para mim e eu dei a ela um pequeno, quase invisível, aceno de cabeça para sinalizar que ela estava bem, que isso não era sobre ela. Então, voltei minha atenção total e indivisa para minha irmã. Juliana estava gaguejando, seu rosto um vermelho manchado e pouco atraente. Rebeca, eu não fazia ideia. Você nunca disse nada. Por que você não nos contou? Essa era sempre a pergunta deles, não era? Te contar o quê, Juliana? Inclinei-me para a frente, mantendo minha voz baixa, mas afiada como um caco de vidro. Que eu não era o fracasso abjeto que vocês todos tinham me descartado como sendo. Olhei dela para minha mãe. Quando exatamente eu deveria ter contado? Deveria ter te interrompido enquanto você me dizia o quão triste era meu pequeno apartamento? Ou talvez eu devesse ter mencionado quando você estava me presenteando com as roupas manchadas e usadas para o meu filho, quando na última década qualquer uma de vocês me fez uma única pergunta significativa sobre a minha vida. A boca dela se abriu, mas nenhum som saiu. Vocês nunca perguntaram, eu disse a simples verdade, aterrissando com o peso de uma bigorna. Vocês nunca perguntaram o que eu fazia para viver. Vocês nunca perguntaram como eu estava de verdade. Vocês estavam tão ocupadas me olhando de cima para baixo que nunca se deram ao trabalho de realmente olhar para mim. Vocês apenas presumiram. Presumiram que eu ainda era a pobre Becca, mal conseguindo sobreviver. Presumiram que poderiam entrar neste restaurante, meu restaurante, e agir como rainhas. Inclinei o queixo na direção do meu filho. E presumiram que tinham o direito de tratar meu filho como se ele fosse menos que humano. Eu não levantei a voz. Não precisei. A verdade nua e crua era pesada o suficiente. Quando vocês chegaram esta noite, continuei, minha voz perigosamente suave. Você disse à minha funcionária, a Sara Ali, apenas água da casa para ele. A gente não alimenta os figurantes. Vou deixar isso assentar por um momento. Você veio ao meu estabelecimento, pediu minha comida e vinho mais caros, e então instruiu minha equipe a não alimentar meu filho. Rebeca! Minha mãe finalmente encontrou sua voz. Era um silvo agudo e furioso. Já chega! Você está fazendo uma cena terrível. As pessoas estão olhando. Ela estava certa. Estavam. Eu não poderia me importar menos. Minha mãe não estava se desculpando. Ela estava tentando recuperar o controle, proteger sua preciosa imagem pública. Ela estava envergonhada. Olhei para minha mãe, para esta mulher que passou a vida inteira me fazendo sentir pequena. Uma cena? Perguntei. Uma risada sem humor escapando dos meus lábios. Você está preocupada com uma cena? Minha vida inteira, vocês duas me ensinaram a saber o meu lugar. Vocês me ensinaram que nesta família existem personagens principais e existem figurantes. Juliana e suas filhas perfeitas são as estrelas, e Léo e eu somos apenas os figurantes. Deixei meu olhar vagar do rosto da minha mãe para o da minha irmã, ambos pálidos de choque e vergonha crescente. Sorri então, mas não foi um sorriso agradável. Mas vocês perderam uma parte muito importante da lição. Vocês se esqueceram de me dizer uma coisinha. Inclinei-me. Esta noite, eu disse, os figurantes são os donos do prédio. O silêncio no restaurante era tão espesso que eu quase podia senti-lo me pressionando. O rosto de Juliana estava de um tom manchado e medonho de vermelho. Minha mãe, Eleonora, parecia ter visto um fantasma, sua boca formando um pequeno e apertado ó de incredulidade. Ela estava olhando para mim, mas eu sabia que não estava vendo sua filha, Rebeca. Ela estava vendo uma catástrofe social, uma rachadura percorrendo o centro de seu mundo perfeitamente curado. Afastei-me do choque e da vergonha delas. Era o fardo delas carregar agora. Eu carreguei o meu por 39 anos. Eu estava farta.
Voltei minha atenção total para o chefe Juliano, que estava de pé ao lado com a paciência de um santo, uma estátua de puro profissionalismo. Juliano, eu disse, e minha voz de repente estava quente, o gelo completamente derretido. Coloquei minha mão nas costas do meu filho, sentindo a estrutura esguia de seus ombros sob a camisa. Ele ainda estava olhando para a mesa, totalmente perplexo. Meu filho gostaria de fazer o pedido agora, anunciei. Olhei para Léo e ele olhou para mim, seus olhos escuros arregalados com uma mistura de confusão e medo. Mas por baixo de tudo, pude ver uma pequena faísca se acender. Léo, eu disse gentilmente, você pode pedir absolutamente qualquer coisa que quiser. O que você gostaria? Ele olhou de mim para o chefe Juliano, este homem alto e importante em um dolman branco engomado, e depois para sua tia, que parecia estar prestes a passar mal. Ele engoliu em seco, e sua voz era pouco mais que um sussurro. A lagosta Thermidor? Ele perguntou, formulando como uma pergunta, como se ainda precisasse de permissão. Uma onda de amor por este garoto educado e gentil me invadiu com tanta intensidade que quase dobrou meus joelhos. Depois da humilhação que ele suportou, ele ainda estava perguntando. Eu assenti, meu sorriso genuíno. Sim, eu disse. Então olhei para o chefe Juliano, minha voz firme e clara novamente. Chefe, meu filho vai querer a lagosta Thermidor. Juliano assentiu, sua expressão séria. Imediatamente, senhora Almeida. Espere, eu disse quando ele começou a se virar. Eu não tinha terminado. Não se tratava apenas de conseguir uma refeição para ele. Era sobre apagar o insulto, sobre reescrever Água da Casa e figurantes. Eu quero os acompanhamentos da reserva especial com isso, instruí. As sobrancelhas de Juliano se ergueram ligeiramente. Ele sabia o que isso significava. O macarrão com queijo e trufas negras, os aspargos grelhados com molho holandês importado e o gratinado de batata com gruyère envelhecido. Um pequeno sorriso real tocou os lábios de Juliano. Uma excelente seleção. E Juliano, acrescentei, por favor, traga para ele sua melhor criação fora do cardápio. O que quer que você esteja mais orgulhoso esta noite, quero que meu filho experimente. Vou preparar algo especial só para ele, senhora Almeida, disse Juliano, fazendo uma leve inclinação de cabeça. Será um prazer. Ele se virou e caminhou de volta para a cozinha, não apenas andando, mas se movendo com um renovado senso de propósito. Voltei-me para a mesa. As 4, Juliana, Eleonora, Clara e Maia, estavam apenas sentadas ali, olhando. Elas não haviam tocado em suas próprias lagostas de R$ 500, que agora estavam esfriando e coagulando em seus pratos. Rebeca, minha mãe tentou novamente, sua voz tremendo com uma raiva mal contida. Isso é um desperdício, é infantil. É mesmo? Perguntei, pegando meu copo d'água. Pensei que fosse apenas um jantar. Você está tentando nos humilhar. Eu não estou tentando fazer nada. Respondi calmamente. Estou apenas acendendo as luzes. São vocês que estão humilhando. Sua vadia, sibilou Juliana, a palavra carregada de puro veneno. Eu apenas olhei para ela, sentindo não raiva, mas uma profunda sensação de exaustão. Você chamou meu filho de 15 anos de figurante, Juliana. Você disse a ele que não podia pegar um pedaço de pão. Você fez isso em uma sala lotada para se sentir poderosa. Você fez isso no meu restaurante. Coloquei meu copo na mesa com um clique suave. Então, me chame do que quiser. Eu cansei. Nós acabamos. Sentamos naquele silêncio horrível e gélido pelo que pareceu uma eternidade. As outras mesas haviam retomado suas refeições, mas era um pretexto. Eu podia sentir os olhos delas em nós. Então, as portas da cozinha se abriram. Não era apenas um garçom desta vez. Era uma procissão de 3, liderada pelo próprio chefe Juliano. Sara estava logo atrás dele, seguida por outro garçom que eu conhecia chamado Ben. Eles se aproximaram de nossa mesa como uma comitiva real.
Se puderem, por favor, abram espaço, disse Juliano, sua voz dirigida não a mim, mas a Juliana. Ela e suas filhas se apressaram para tirar suas bolsas de grife e pratos de pão do caminho, enquanto a equipe começava a arrumar um novo lugar na frente de Léo. Primeiro, o próprio Juliano colocou uma enorme e fumegante lagosta a termidor diante dele. Eu soube instantaneamente que ele havia escolhido a maior do tanque. Em seguida, Sara colocou 3 grandes tigelas fumegantes. O macarrão com queijo e trufas negras, ela anunciou. O gratinado de batata. Os aspargos grelhados. Finalmente, Ben deu um passo à frente, segurando um prato com uma cloche de prata polida. E do chefe, disse ele, levantando a cúpula para revelar um corte perfeitamente selado de foie gras sobre uma torrada de brioche, regado com uma redução de cereja escura. Era uma entrada mais decadente e cara do nosso cardápio. O espaço vazio na frente do meu filho desapareceu, substituído por um banquete transbordante digno de um rei. Léo olhou para a fartura, seus olhos tão arregalados quanto as travessas. Ele olhou para mim e eu sorri, inclinando-me para perto para que apenas ele pudesse ouvir. Coma o quanto quiser, querido, sussurrei. Este restaurante é seu também. Léo pegou seu garfo, ainda um pouco hesitante. Vá em frente, eu o incentivei. Comece com a lagosta. Ele pegou o garfo pequeno, mergulhou no recheio rico e levou aos lábios. Seus olhos se fecharam por um segundo, e então um sorriso real, genuíno, de um garoto de 15 anos se espalhou por seu rosto. É bom, mãe, disse ele. Eu sei, respondi. Observei-o comer, provando o macarrão com queijo, depois o prato chique do chefe. Ele comeu com foco e alegria silenciosa. Ele não era mais um figurante. Ele era a única pessoa na mesa que importava. Do outro lado, minha irmã Juliana lentamente pousou o garfo, empurrando sua própria lagosta fria e esquecida para longe. Ela não conseguia comer. Minha mãe estava apenas olhando fixamente para as próprias mãos. Observei meu filho comer a melhor refeição de sua vida, cercado pelas mesmas pessoas que tentaram lhe negar um pedaço de pão. Foi um momento terrível, belo e triunfante, e foi inteiramente meu. Léo comeu com o foco lento e deliberado de um adolescente finalmente autorizado a sentir fome. Ele terminou até o último pedaço da lagosta. Devorou quase todo o macarrão com queijo. Até deu uma chance valente aos aspargos, embora tenha feito uma pequena careta. Eu o observei o tempo todo, minha atenção exclusivamente nele. Não dediquei um olhar sequer à minha irmã ou à minha mãe. Naquele momento, elas haviam deixado de existir. O resto da mesa era um deserto de pratos principais frios e meio comidos e taças de vinho cheias. O silêncio não era mais apenas tenso, estava denso de ressentimento e do reconhecimento tácito de uma ferida profunda e permanente. Quando Léo finalmente terminou, ele se recostou e colocou o guardanapo sobre a mesa. Estou satisfeito, mãe, disse ele em voz baixa. Bom, respondi. Finalmente levantei o olhar e encontrei o delas. Pareciam 4 estátuas miseráveis, congeladas em sua vergonha. Este era o fim. Era hora de ir embora. Levantei-me e minha cadeira fez um som baixo de arranhão no chão de madeira polida. Era um som de finalidade. Léo levantou-se comigo. Juliana olhou para mim, seus olhos avermelhados. Rebeca, disse ela, a voz fraca e fina. Onde você vai? Estamos de saída, Juliana. O quê? E quanto a... Ela se interrompeu confusa. E quanto à sobremesa? E quanto a fingir que nada disso aconteceu? A celebração acabou. Eu disse sem rodeios. Olhei para minha mãe. Vocês duas podem ficar. Comam a sobremesa. Relembrem a cena que eu fiz, mas nós estamos indo. Rebeca, por favor, implorou minha mãe, tentando soar autoritária, mas sua voz falhou. Não faça isso. Nós somos família. Aquela palavra. Família. Quase ri em voz alta. Família, repeti.
minha voz incrédula. É isso que isso é? Você senta aqui e assiste sua própria filha chamar seu neto de figurante. Você assiste enquanto ele é negado um pedaço de pão e você não diz nada. Você se importa mais com o que os estranhos nas outras mesas pensam do que com sua própria carne e sangue. Isso não é família, mãe. Isso é apenas triste. Virei-me para Juliana. E você? Você queria me presentear com um bom jantar. Você queria me mostrar como os ricaços vivem para poder se sentir superior. Você precisava que eu fosse a pobre Rebeca para que você pudesse ser a Juliana de sucesso. Deixei aquilo assentar. Bem, você conseguiu o que queria, eu disse. Você está no Omarégrafo. Não fica muito melhor que isso. Fiz uma pausa. Então fiz a pergunta que estava esperando nos bastidores a noite toda. O total da sua parte da mesa. Eu disse, minha voz calma e conversacional. É de cerca de R$2.500, sem incluir a refeição do meu filho, é claro. Essa é por conta da casa. Olhei de Juliana para minha mãe. Devo mandar cancelar a conta toda, como um desconto de família. Ou, e aqui permiti que um pequeno e afiado sorriso se formasse. Vocês gostariam de pagar pela própria refeição? Este era o verdadeiro teste. Esta era a fronteira sendo desenhada em tinta permanente. Toda a cor sumiu do rosto de Juliana, deixando-o de um branco doentio e pálido. Ela gaguejou. Eu pensei, eu apenas presumi. Você presumiu que eu pagaria, completei por ela. Você presumiu que eu simplesmente absorveria tudo. Você presumiu que poderia me insultar, menosprezar meu filho e que eu ainda seria tão pateticamente grata pelo convite que pagaria sua conta de R$2.500. Da mesma forma que você presumiu que meu filho não merecia comer. Nós não temos esse dinheiro todo aqui. Minha mãe soltou, as palavras um grito desesperado e em pânico. E aí estava, a outra verdade. A vida perfeita delas era uma fachada, um castelo de cartas. Elas vieram ao meu restaurante, esperando que eu, a fracassada, o caso de caridade, financiasse seu banquete luxuoso. Qualquer piedade que eu pudesse ter sentido foi passageira, substituída por uma clareza fria e dura. Então talvez, eu disse, minha voz baixando para quase um sussurro, vocês devessem ter pedido algo mais modesto. Olhei diretamente para Juliana. Como você disse para o meu filho fazer? Deixei as palavras aterrissarem. Observei-as atingi-la como um golpe físico. Eu a vi se encolher. Estava acabado. Virei-me e vi Sara parada a alguns metros de distância, tentando parecer ocupada. Gesticulei para ela. Sara, eu disse, minha voz de volta ao profissional e composto. Por favor, traga a conta para esta mesa. Sara assentiu. Sim, senhora. Voltei-me para minha família uma última vez. Boa noite, mãe. Boa noite, Juliana. Coloquei minha mão nas costas de Léo. Vamos, querido. Não olhei para trás. Apenas me afastei, meu filho andando alto e quieto ao meu lado. Ouvi minha mãe chamar meu nome uma última vez. Rebeca! Não era um apelo, era uma ordem. Continuei andando. Atravessamos o salão principal e eu podia sentir os olhos de todos os outros clientes em minhas costas. Eles haviam testemunhado o drama inteiro. O figurante sendo alimentado com um banquete de rei, a família poderosa sendo deixada com a conta. Mas não me senti envergonhada. Pela primeira vez na minha vida, ao me afastar da minha família, não senti nada além de orgulho. Senti-me como a personagem principal. Empurrei as pesadas portas de vidro do restaurante e saímos para o ar fresco da noite, deixando os sussurros e a tensão para trás, presos naquela mesa com a lagosta fria e a conta de R$2.500. Eu não levei Léo para o carro no estacionamento principal. Em vez disso, coloquei a mão em seu ombro e o guiei para a massa esquerda, por um corredor silencioso e privado, longe da entrada pública. Onde estamos indo, mãe? Ele perguntou. Para o meu escritório.
eu disse. Mas vamos fazer uma parada rápida primeiro. Levei-o a uma porta de madeira pesada e sem identificação e usei minha chave pessoal para abri-la. Entramos na mesa do chefe, a sala de jantar privada mais exclusiva do restaurante. Era um espaço belo e íntimo, com painéis de madeira escura e rica e uma única mesa redonda perfeitamente posta para dois, no centro. As paredes grossas bloqueavam todo o barulho do salão principal, criando uma bolha de paz profunda. Sente-se, querido, eu disse. Léo sentou-se, olhando ao redor maravilhado. Uau, isso é muito legal. É mesmo, concordei. Eu tenho muitas reuniões importantes aqui, mas esta noite é tudo nosso. Peguei o telefone interno na parede e disquei para a cozinha. Juliano, eu disse. Sim, senhora. Almeida. Você poderia, por favor, mandar 2 petit gâteaux e 2 copos grandes de leite integral do bom? Imediatamente, ele respondeu. Desliguei e sentei-me em frente ao meu filho. O silêncio na sala era quente e seguro, o completo oposto do silêncio tóxico na outra mesa. Ficamos sentados ali por um momento e eu olhei para meu filho. Realmente, olhei para ele. Ele parecia mais velho do que há poucas horas. Ele havia lidado com a noite com uma graça silenciosa que me humilhava. Foi ele quem finalmente falou. Mãe, disse ele com os olhos fixos na toalha de mesa, por que a tia Ju me chamou de figurante? Ele perguntou tão simplesmente, uma pergunta genuína de um garoto que não conseguia compreender como um adulto, sua própria tia, poderia ser tão desnecessariamente cruel. Suspirei, estendendo a mão sobre a mesa para pegar a dele. Ah, querido, eu disse suavemente, isso não tem absolutamente nada a ver com você e tudo a ver com ela. Eu não entendo. Algumas pessoas, Léo, expliquei, elas têm essa necessidade profunda de se sentirem grandes. E para algumas delas, a única maneira que conhecem de se sentirem grandes é fazendo outras pessoas se sentirem pequenas. Elas veem o mundo como se fosse um filme e decidiram que são a estrela, o personagem principal. Isso significa que, aos olhos delas, todo mundo é apenas um figurante, apenas o fundo. Mas nós somos família, disse ele, sua voz cheia de confusão. Para pessoas como sua tia e sua avó, eu disse com tristeza, até a família é uma competição. É sobre quem está ganhando, quem tem mais dinheiro, quem tem os filhos mais bem-sucedidos, quem parece mais perfeito por fora. Esta noite, elas estavam tentando provar que estavam ganhando e que eu estava perdendo. Mas você não está, disse ele, sua voz ganhando força. Você é a dona deste lugar todo. Elas estavam comendo a sua comida. Eu sorri. Eu sei, e elas sabem disso agora também. Mas por muito tempo, meu bem, elas me trataram como uma figurante também. Quando eu era criança, e especialmente depois que tive você, elas decidiram que eu era um fracasso. Elas gostavam de mim assim. Isso as fazia se sentirem melhor sobre suas próprias vidas. Isso é estúpido, ele declarou. Soltei uma risada real e genuína. Foi bom. Sim, eu disse. É estúpido. É uma maneira triste de viver a vida. Apertei sua mão. Mas você me escute. Você não é um figurante, Léo. Você não é um personagem de fundo. Você é o personagem principal da sua própria história. E você é a pessoa mais importante na minha história. Você entende isso? Ele assentiu, seus olhos claros e firmes enquanto me olhava. Sim, eu entendo. A porta se abriu suavemente e Sara entrou, carregando uma bandeja com 2 petit gâteaux fumegantes, cada um coberto com uma bola de sorvete de baunilha e 2 copos altos de leite. Ela os colocou na mesa e olhou para mim, seus olhos cheios de um respeito recém-descoberto. Haverá mais alguma coisa, senhora Almeida? Não, Sara, está perfeito. Obrigada, eu disse. Você pode ir para casa por hoje. Você se portou perfeitamente esta noite. Ela sorriu, um sorriso real e grato. Obrigada. Boa noite, senhora. Boa noite, Léo. Boa noite,
respondeu Léo. Ela saiu, fechando a porta silenciosamente atrás de si. Estávamos sozinhos novamente. Mergulhamos na nossa sobremesa e rimos. Conversamos sobre a escola dele, sobre um filme que ambos queríamos ver. Não mencionamos Juliana ou Eleonora novamente. Elas não estavam nesta sala. A negatividade delas não era permitida nesta sala. Este espaço era para nós. Estava quieto, pacífico, e foi a melhor refeição que já tive na minha vida. Comemos nossa sobremesa lentamente. Pela pequena janela de vidro unidirecional na porta, eu tinha uma visão clara do restaurante principal. Léo e eu estávamos seguros em nossa bolha silenciosa, mas eu ainda podia ver o caos que havíamos deixado para trás. Eu podia ver nossa antiga mesa. Sara havia entregado a conta. Minha mãe a segurava como se fosse uma cobra venenosa. Juliana estava de pé, agitando as mãos, o rosto contorcido de raiva, enquanto gritava com minha mãe, que gritava de volta. Eu não conseguia ouvir suas palavras, mas não precisava. Eu conhecia o roteiro. Como você pôde deixar ela fazer isso conosco? A culpa é toda sua. O que vamos fazer agora? Eu não tenho esse tipo de dinheiro. Foi você quem teve que pedir a lagosta. Era feio. Era exatamente quem elas eram. Elas não estavam arrependidas por terem machucado meu filho. Estavam furiosas por terem sido pegas e responsabilizadas. Eu as observei, sentindo não raiva, nem mesmo satisfação, mas uma estranha sensação de distanciamento. Era como assistir a um filme mudo. Eram apenas duas pessoas pequenas e raivosas, seus gestos frenéticos e sem sentido. O que elas estão fazendo, mãe? Léo perguntou, tendo-as notado também. Estão discutindo, eu disse simplesmente. Estão decidindo quem vai pagar a conta. A tia Ju realmente não vai pagar? Ah, ela vai pagar, eu disse com certeza. Ela é orgulhosa demais para não pagar. Ela se importa demais com o que as outras pessoas pensam. E eu estava certa. Depois de mais alguns minutos de sua pantomima feia e silenciosa, Juliana arrancou o porta-contas da mão da minha mãe, jogou seu cartão de crédito na mesa e cruzou os braços. Sara, que esperava pacientemente por perto, avançou e pegou o cartão. Alguns momentos depois, ela voltou. Juliana rabiscou uma assinatura raivosa no recibo. Então elas se levantaram, pegaram seus pertences e caminharam em direção à saída. Minhas sobrinhas pareciam querer evaporar. Minha mãe e minha irmã não se olharam. Elas não pareciam orgulhosas, não pareciam vencedoras, apenas pareciam pequenas. Ficamos em nossa sala privada por mais um tempo, deixando o restaurante esvaziar. Depois de cerca de 20 minutos, houve uma batida suave. Era Sara, com seu casaco. Desculpe incomodá-la, senhora. Almeida. Não é incômodo, Sara. O que foi? Eu só queria avisar que elas pagaram a conta integralmente e já foram embora. Obrigada, eu disse. Sara hesitou, parecendo desconfortável. Elas também me pediram para lhe dizer uma coisa. Eu esperei. Elas me pediram para dizer que sentem muito. Olhei para esta jovem gentil que trabalhava para mim e senti uma nova onda de decepção com minha família. Elas a usaram como mensageira, incapazes de entregar sequer um pedido de desculpas por si mesmas. Elas disseram isso para mim, Sara? Perguntei gentilmente. Ou disseram para você repassar? O rosto dela disse tudo. Através de mim, senhora. Assenti lentamente. Então não conta. Um pedido de desculpas de verdade, Sara, é quando alguém olha nos seus olhos e assume o que fez. Elas não estão arrependidas pelo que fizeram. Estão arrependidas porque eu sou a dona deste restaurante. Estão arrependidas por terem sido envergonhadas. Isso não é um pedido de desculpas, é controle de danos. Sara assentiu, compreendendo completamente. Sim, senhora. Ela fez uma pausa. Se serve de consolo, disse ela, sua voz baixa, mas firme. Aquilo foi incrível. Trabalho neste ramo há muito tempo. Já vi famílias como essa antes. Elas mereceram. Olhei para ela. Uma boa funcionária e uma boa pessoa. Ninguém merece ser humilhado, Sara. Eu disse suavemente. Nem mesmo elas.
mas elas precisavam de uma lição sobre limites. Bem, disse ela com um pequeno sorriso, acho que a aula acabou oficialmente. Boa noite, senhora. Almeida, boa noite, Sara. Vá para casa em segurança. Ela fechou a porta e eu fiquei sozinha com Léo novamente. Mãe, por que você disse isso? Que elas não mereciam ser humilhadas? Porque é verdade, eu disse. Eu sei como é essa sensação. Elas passaram a vida inteira me fazendo sentir assim. É um sentimento horrível e corrosivo. Eu não gostei de fazer aquilo com elas, Léo. Eu fiz porque precisava. Fiz para proteger você e para me proteger. Às vezes, a única maneira de parar um valentão é se levantar e dizer muito claramente: não, chega. Ele assentiu, um profundo entendimento em seus olhos. Ok, eu disse, finalmente me levantando. Acho que terminamos por aqui. Vamos para casa. Deixamos nosso santuário pacífico, caminhamos pelo corredor agora vazio e pegamos um elevador privativo até a garagem. Entramos no meu carro. Estávamos seguros. Dirigimos para casa pela cidade adormecida, as luzes da rua se transformando em borrões pelas janelas. O carro estava silencioso, mas era um silêncio confortável, o silêncio compartilhado de duas pessoas que enfrentaram uma tempestade juntas e saíram mais fortes do outro lado. Éramos uma equipe. Léo estava olhando pela janela. Mãe, ele quebrou o silêncio. Sim, querido. Você realmente comprou 3 restaurantes? Eu sorri. Comprei. Este e 2 bistrôs menores no centro. Uau! Disse ele, balançando a cabeça ligeiramente. Isso é bem legal. Ele ficou quieto por mais 1 minuto, processando tudo, me vendo sob uma nova luz. Eu não era mais apenas a mamãe. Eu era uma pessoa, uma chefe, uma mulher que era dona do prédio. Sabe? Disse ele com a voz suave. A vovó Rosa teria ficado muito, muito orgulhosa de você. Meu coração deu um salto. Eu não pensava na mãe do meu pai, minha vovó Rosa, há anos. Foi ela quem me ensinou a cozinhar, a única que sempre acreditou em mim. Ela era o oposto absoluto da minha mãe, Eleonora, calorosa, gentil e forte como uma rocha. Ela faleceu quando Léo era apenas uma criança pequena. Você se lembra da vovó Rosa? Perguntei com a voz embargada. Um pouco, disse ele. Lembro que ela cheirava a canela e sempre me deixava mexer a massa. E eu me lembro. Ele fez uma pausa. Que ela sempre te defendia, quando a vovó Eleonora estava sendo má. Lágrimas brotaram em meus olhos e tive que piscar para poder ver a estrada. Sim, querido, sussurrei. Ela defendia. Eu podia vê-la agora, em sua cozinha quente e enfarinhada. Não deixe que eles te diminuam, Rebeca menina. Ela costumava me dizer. Sua mãe e sua irmã, elas são só verniz e nada de brilho. Você é puro brilho. Nunca deixe que eles apaguem isso. Eu os deixei me apagar por tanto tempo, mas eu não estava mais apagada. Ela teria adorado ver você comer aquela lagosta hoje à noite, eu disse, conseguindo dar uma pequena risada. Léo sorriu, virando-se para me olhar. Sim, ela teria, concordou ele. Mas acho que ela teria amado ainda mais ver você dar um chega pra lá na tia Ju. Eu ri, uma risada real e cheia. Você provavelmente está certo sobre isso. Entramos na nossa garagem. Desliguei o motor e a garagem ficou escura. Olhei para o meu filho. Estou tão orgulhosa de você, Léo, eu disse. Você foi tão forte esta noite. Eu estava com medo, ele admitiu. Eu sei, ser corajoso não é não ter medo. É ter medo e, mesmo assim, ficar de pé. Por tanto tempo, eu aceitei o lugar que eles me deram. Pensei que meu lugar era ser pequena. Meu lugar era ser a figurante. Olhei para minha casa, pensei nos meus restaurantes e depois olhei para meu filho lindo, gentil e forte. Algumas pessoas são ensinadas a saber o seu lugar. Pensei silenciosamente para mim mesma. Léo olhou para mim. O que foi, mãe? Eu sorri para ele. E alguns de nós, eu disse, aprendem a ser donos do prédio inteiro. Saímos do carro e entramos. A casa estava silenciosa. E pela primeira vez em 39 anos, senti uma sensação de paz profunda.
Era a paz que vem quando uma guerra longa e dolorosa finalmente termina. Eu estava satisfeita. Meu filho estava satisfeito. Nossos corações estavam cheios e ninguém jamais poderia tirar isso de nós novamente. Fim da história.